O céu repousava em um manto de estrelas, e o deserto se vestia de silêncio. A areia, ainda morna da luz do dia, era tocada por um vento sutil, um sussurro que percorria dunas antigas, como se narrasse segredos esquecidos pelo tempo. Não havia pressa, não havia ruído, apenas o ritmo calmo da criação, respirando junto com aquele que escuta. O vento falava, e os que sabiam ouvir entendiam que ali estava a voz de Deus, suave como um pai que embala o filho em oração. Na quietude da noite, sob a tenda de Abraão, ou nas cavernas onde Davi repousava sua alma cansada, homens e mulheres de fé aprenderam a escutar o que não se diz com palavras. O silêncio era seu templo, o vento era seu mensageiro, e assim também é hoje. Em meio ao ruído do mundo moderno, ainda podemos ouvir. Quando tudo silencia, quando desligamos as luzes, fechamos os olhos e aquietamos a alma, o Espírito sussurra. E nesse sussurro há consolo, há respostas. Paz. O vento que move as folhas é o mesmo que acalma corações. Ele sopra onde quer, e hoje sopra sobre você. Respire fundo, entregue seus pensamentos a Deus e permita que sua paz guie seus sonhos. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito pairava sobre as águas. Antes mesmo de qualquer palavra ser pronunciada, havia silêncio. Um silêncio profundo, sagrado, cheio de expectativa. E então, do meio da quietude, veio o som. Um sopro, um movimento invisível. O vento. Era o Espírito de Deus se movendo. Um sussurro divino, rasgando o vazio com promessa de vida. Desde os primeiros versículos da Escritura, o vento surge como símbolo da presença de Deus. Ele não é visto, mas é sentido. Ele não fala com voz mas toca a alma. Ele não invade apenas sei, ensine-a, e ainda assim transforma tudo por onde passa. Imagine agora um vale entre colinas suaves, sob um céu profundamente azul. A vegetação dança lentamente ao sabor de uma brisa tranquila. Ao longe, os contornos de tendas repousam como sombras serenas no coração da planície. Ali, em meio aos pastores e ao balido dos rebanhos, caminha um homem de longas barbas e olhar profundo. Seu nome é Abraão. Abraão, o pai da fé, caminhava sem saber o destino, guiado por promessas que não podia ver. Ele não seguia mapas, mas confiava nos ventos de Deus. Em sua jornada, não era raro que, à noite, quando o fogo ardia em brasas e o céu se enchia de estrelas, ele sentisse o vento murmurar entre as tendas. Em noites como essas, ele se afastava do acampamento, pisava areia fria e ali, sozinho com o Eterno, ouvia. O vento sussurrava nas folhas das tamargueiras, e os sussurros tocavam o coração. Não eram palavras audíveis, mas era como se o próprio Criador conversasse com ele, trazendo paz, trazendo direção, trazendo promessa. A tua descendência será como as estrelas do céu, dissera o Senhor certa vez. E quando o vento soprava, parecia repetir essa promessa, vez após vez, como um refrão suave que embala a alma inquieta. Em tempos de silêncio, Deus fala. Ele fala no som do vento que balança a cortina da tenda, no crepitar da madeira no fogo, no movimento das nuvens no céu escuro. Cada elemento parece fazer parte de um coral invisível que canta sobre confiança, sobre a entrega, sobre a certeza de que não estamos sozinhos. Voltemos os olhos agora para outro servo de Deus, Elias. O profeta Elias, homem de coragem e fogo, também foi tocado pelo sussurro divino. Após desafiar os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele fugiu para o deserto. Estava exausto, temeroso, desejando até mesmo a morte. Foi então que o Senhor o chamou a subir até o Monte Horebe. Ali, Elias entrou numa caverna, e na escuridão do abrigo de pedra ele esperou. Então, veio um vento forte e impetuoso, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto, e também um fogo. Mas o Senhor não estava nem no fogo, nem no tremor. Por fim, veio um sussurro suave, um sopro quase imperceptível, e ali,
Naquele som delicado e sereno, Deus estava presente. Quantas vezes, em nossas jornadas pessoais, buscamos Deus nas manifestações poderosas e esquecemos que, muitas vezes, Ele se revela no silêncio? Quando o barulho cessa, quando o coração repousa, o sussurro vem, e como Elias, descobrimos que Deus não precisa gritar. Sua voz mais potente é, na verdade, um toque leve, um convite para escutar com o Espírito. Pense agora na vida de Davi, o salmista. Antes de ser rei, ele era pastor. No silêncio das colinas de Belém, cuidava de ovelhas sob o céu estrelado. Era ali, longe dos palácios e do tumulto, que ele compunha seus salmos. É fácil imaginá-lo deitado sobre o chão de terra, ouvindo o som do vento passar pelas copas das árvores, sentindo o frio da noite e olhando para o céu infinito. Quantas noites Davi não chorou e se alegrou ali, sozinho com Deus? Quantas vezes não sentiu o Espírito envolver seu coração como um abraço invisível, enquanto dizia: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará"? A paz que ele descreve não vem da ausência de lutas, mas da presença constante de Deus, especialmente nos momentos em que tudo parece calar. Há uma sabedoria antiga que nasce no silêncio. Quando o ruído do mundo se cala, quando cessam as exigências da rotina, quando o cansaço nos obriga a parar. Então, ouvimos, o vento nos convida a escutar o que está além da razão, a tocar o que não pode ser visto, a confiar mesmo quando tudo parece incerto. E agora, traga essa reflexão para dentro de si. Quantas vezes você desejou ouvir Deus falar contigo? Em quantas noites você fechou os olhos, desejando apenas paz? Talvez você não tenha percebido, mas Ele estava ali. Talvez não em grandes manifestações, mas em detalhes pequenos menos, como o vento que toca a pele, como o silêncio que acalma a mente, como o som suave da noite. Às vezes, oramos esperando uma resposta audível, uma direção clara, um sinal forte, mas o Espírito sopra onde quer. Ele não segue nossas expectativas, ele segue o coração contrito, a alma que se aquieta, a mente que se rende. E nesse sussurro, a cura, a consolo. Aleluia. Jesus disse a Nicodemos: "O vento sopra onde quer. Ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito." A vida espiritual é como o vento. É invisível, mas deixa marcas. É livre, mas é guiada. E, sobretudo, é íntima. Hoje, no silêncio desta noite, você também pode ser tocado por esse sussurro. Pode deixar que o vento de Deus leve embora o peso do dia, as preocupações que se acumularam, as vozes que te fizeram duvidar. Deixe que Ele sopre sobre você como soprou sobre Abraão, Elias, Davi e tantos outros que confiaram mesmo sem ver. Não há necessidade de esforço, não há necessidade de palavras rebuscadas. Basta estar, basta abrir o coração. E agora, enquanto você se prepara para repousar, lembre-se, Deus não dorme, Ele guarda seu sono. E se você prestar atenção, talvez o ouça falando também. Não com sons, mas com paz, com aquele calor sereno que invade o peito, com aquele pensamento calmo que brota quando você menos espera, com a certeza profunda de que tudo está nas mãos dele. Abrace o silêncio, escute o vento, deixe o Espírito de Deus embalar sua alma e durma, sabendo que você é amado, guiado e nunca está isso. O vento que sopra durante a noite não apenas refresca a pele cansada do viajante, mas também carrega lembranças de histórias antigas, relatos de fé profunda, de corações que confiaram no invisível, mesmo diante do medo. Cada sopro parece trazer consigo ecos das promessas divinas, como se as areias do tempo ainda estivessem impregnadas de esperança. Em uma planície do Egito, uma jovem mãe hebreia depositava seu bebê em um cesto de junco. Era noite, e o vento murmurava entre os papiros às margens do grande rio. Joquebede, com os olhos marejados, soltava o cesto, permitindo que o curso da água e da vontade de Deus guiasse o pequeno Moisés. Ela não sabia o que aconteceria. Não havia garantias,
mas havia F. Uma fé silenciosa, como o vento, firme mesmo quando invisível. A fé verdadeira não se firma em certezas humanas, mas em promessas divinas. Joquebede não viu o fim da história, mas confiou no autor dela. E Deus, em seu tempo perfeito, usou aquele mesmo menino para libertar um povo inteiro. Quantas vezes somos chamados a soltar o que mais amamos nas águas da incerteza? Quantas vezes nossa alma chora e mesmo assim precisamos confiar que Deus cuidará do que entregamos? A fé não é ausência de dor, é saber que, mesmo chorando, estamos sob cuidado eterno. Mais adiante, em um deserto árido, Moisés cresceu e ouviu o chamado. O vento do deserto soprava forte e o calor era intenso. No meio do nada, uma sarça ardia sem se consumir. Moisés se aproximou e ali, na simplicidade de um arbusto, ouviu a voz do Eterno: retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. A santidade não estava no chão, nem no arbusto, mas na presença. E a presença de Deus se manifesta onde há entrega, onde há reverência, onde há escuta. Moisés teve medo, sentiu-se incapaz, mas Deus o chamou pelo nome. A mesma voz que um dia sussurrou promessas a Abraão, agora chamava Moisés para confiar. E ali começa uma nova jornada de fé. Não a fé que apenas acredita, mas a fé que obedece. Essa fé é como o vento. Não pode ser contida. Ela sopra para fora do medo, para além das limitações, e nos leva a lugares onde jamais imaginamos estar. Elias, em sua fuga para o deserto, também teve medo. Depois de ter enfrentado reis e profetas, ele se viu sozinho, desejando desaparecer. Sentou-se sob um zimbro e pediu a morte. Mas Deus, em sua ternura, enviou alimento e descanso, e então o chamou para o encontro no monte. Lá, Deus não falou no terremoto, nem no fogo, nem no vento forte, mas num sussurro suave, um som tão delicado que só pode ser ouvido por quem silencia por dentro. É nesse sussurro que a confiança é renovada. Deus não precisa gritar para se fazer ouvir. Ele se revela de maneira íntima, pessoal, serena. Você já parou para pensar que talvez as respostas que procura estejam vindo num tom mais baixo do que o ruído ao seu redor? Que talvez Deus esteja falando, mas você está tentando escoatelô apenas nos trovões, quando na verdade ele está soprando no fundo do seu coração. Davi, o rei salmista, sabia dessa verdade. Em momentos de temor ele declarava: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Note que Davi não diz quando tudo estiver bem: eu dormirei em paz, mas sim, em paz me deito. Mesmo em tempos de guerra, mesmo cercado de inimigos, ele confiava. Sua segurança não estava nas muralhas, nos exércitos, mas em Deus. E essa confiança o fazia descansar. Essa é a paz que o mundo não pode dar. Uma paz que vem do alto, que invade o peito como um vento calmo, que sussurra: estou contigo. Jesus, ao caminhar com seus discípulos, também falou do vento. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ser nascido do Espírito é viver pela fé, é deixar-se conduzir, mesmo sem ter todas as direções. É confiar que, embora não vejamos o caminho completo, aquele que guia nossos passos conhece cada curva da estrada. Havia uma mulher doente, havia 12 anos. Ela havia gastado tudo o que tinha com médicos, mas continuava sofrendo. Um dia, soube que Jesus passaria por sua cidade. No meio da multidão fraca e temorosa, ela se aproximou e tocou a orla de seu manto, e imediatamente foi curada. A fé daquela mulher era silenciosa. Ela não fez discursos. Ela apenas tocou. Um gesto pequeno, mas cheio de esperança. Jesus parou, olhou ao redor e disse: quem me tocou? Seus discípulos estranharam a pergunta. Estavam em meio a uma multidão, mas Jesus sabia que havia sido um toque diferente, um toque de fé. Ele então a viu e com ternura declarou: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz.
A paz que ela buscava há anos veio em um instante. Bastou um toque, bastou fé, e é assim também com você. Talvez você esteja há muito tempo tentando curar feridas. Talvez já tenha tentado de tudo, mas esta noite, aqui, agora, o Espírito de Deus sussurra que a paz está próxima, que não é preciso gritar, nem correr, que basta crer. Basta tocar menos ainda que em pensamento, ainda que em oração, menos na orla do manto do Salvador. E nesse momento, enquanto o silêncio se instala ao seu redor, lembre-se, você não está sozinho. Deus vê sua fé. Deus escuta mesmo o suspiro mais tímido. Ele conhece seu coração. No mar da Galileia, certa noite, os discípulos enfrentavam uma grande tempestade. O barco era sacudido pelas ondas e o medo tomava conta de seus corações. Jesus, no entanto, dormia, tranquilo, confiante. Os discípulos o acordaram, clamando por ajuda. Ele então se levantou, estendeu a mão e ordenou: silêncio, acalme-se. E o vento cessou. As águas se aquietaram e houve grande bonança. O mesmo Jesus que acalmou o mar, hoje acalma seu coração. Você talvez esteja no meio da tempestade. O medo talvez esteja gritando, mas saiba, o Mestre está no barco. E ele não apenas tem poder sobre o vento e as ondas, ele é a própria paz. Feche os olhos agora, respire devagar, escute com atenção. Você ouve? O som suave que toca sua alma é o Espírito de Deus. Ele sopra como vento sereno em meio à noite. Ele traz fé onde há dúvida, coragem onde há temor, confiança onde há incerteza. Você está seguro dias esta, aqui. A confiança é uma semente que germina em silêncio. Assim como o vento sopra sem ser visto, a fé cresce em lugares ocultos, menos na alma cansada, na mente em luta, no coração que mesmo ferido insiste em esperar. É nesse espaço de entrega que o céu toca a terra, que o divino se encontra com o humano. Era noite no jardim do Getsêmani. As estrelas brilhavam distantes, e a brisa fria descia pelas oliveiras, tocando suavemente o rosto de Jesus. Ali, prostrado em oração, ele enfrentava o peso do mundo. O Filho de Deus, em sua humanidade, sentia o peso da cruz, antes que os cravos sequer tocassem sua carne. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas após o clamor, veio a entrega. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o coração da confiança, não uma fé triunfalista, mas uma fé rendida. Jesus não negou a dor. Ele sentiu, ele suou gotas de sangue, mas mesmo em meio à angústia, escolheu confiar. Enquanto isso, os discípulos dormiam. O momento era solene, mas os olhos estavam pesados. E ainda assim, Jesus orava. No silêncio da madrugada, envolvido pela sombra das árvores e pelo sussurro do vento, ele se entregava. Ali aprendemos que a paz verdadeira não é ausência de sofrimento, mas presença de rendição. Quando nos curvamos diante do Eterno, mesmo a dor encontra propósito. O vento que sopra no Getsêmani não traz alívio imediato, mas carrega a promessa de ressurreição. O silêncio que envolve o jardim é o prelúdio da glória. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus nunca abandona aqueles que o buscam no silêncio. Jó, no auge da sua dor, em meio ao pó e à perda, desejava ouvir a voz do Senhor. Seus amigos falavam muito, mas nenhuma de suas palavras trazia consolo. Então, finalmente, Deus fala menos e sua voz ecoa como um trovão sereno. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó se cala. Sua alma é tocada não por explicações, mas por revelação. Ele entende que há uma sabedoria maior, que há mistérios além da compreensão. E nesse reconhecimento, ele encontra paz. Assim também conosco. Nem sempre teremos respostas, nem sempre entenderemos os caminhos de Deus, mas podemos confiar. O Criador das estrelas sabe o que faz. O mesmo que ordena ao vento que sopre, também cuida dos detalhes da nossa vida. Em outra noite distante, um homem chamado Paulo se encontrava em alto mar. Ele era prisioneiro, e o navio onde estava enfrentava uma violenta tempestade. Durante dias,
Não se via sol nem estrelas. O vento era feroz. As ondas, ameaçadoras. Muitos haviam perdido a esperança de sobrevivência. Mas Paulo, mesmo em meio ao caos, permaneceu em paz. Esta noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, dizendo: não temas, Paulo. Não. Essas duas palavras, repetidas tantas vezes nas Escrituras, são como um bálsamo para a alma. Elas não negam a realidade difícil, mas afirmam a presença divina, mesmo na adversidade. A confiança de Paulo não se firmava no céu limpo, mas na voz que ele havia ouvido no meio da tormenta. E é essa mesma voz que hoje fala ao seu coração, sussurrando entre os pensamentos ansiosos: não temas, estou contigo. A vida com Deus é cheia desses ventos inesperados. Às vezes são suaves, outras vezes parecem intensos, mas em todos eles há propósito. Cada sopro carrega direção, cada brisa traz lições. Imagine agora a vida de Maria, a mãe de Jesus. Ela era jovem, simples, e vivia em uma aldeia esquecida pela história. Um dia, um anjo lhe aparece e diz: alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela não entendeu. Ela tive medo, mas respondeu com humildade: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria não sabia os detalhes. Não tinha um manual sobre como ser mãe do Salvador, mas confiou. E no ventre daquela que creu, a esperança do mundo foi gerada. A fé dela é como um cântico suave, como o vento que embala o trigo nos campos. Uma fé que se faz canção, mesmo em meio às incertezas. E é por isso que séculos depois, ainda repetimos suas palavras: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Há um tipo de confiança que transforma a alma, que mesmo em noites escuras, canta, mesmo em vales profundos, ora, mesmo em desertos, floresce. E você, que agora repousa sua mente e ouve estas palavras, talvez esteja enfrentando noites semelhantes. Talvez seus ventos não sejam calmos, talvez haja tempestade, mas lembre-se, não é o tamanho da sua fé que determina o resultado, é o tamanho do Deus em quem você crê. Mesmo que sua fé seja pequena como um grão de mostarda, ela pode mover montanhas, porque não é sobre força, é sobre entrega, é sobre confiar mesmo quando não se vê, é sobre repousar mesmo quando há guerra ao redor. Você pode confiar, assim como Moisés confiou ao subir ao monte, assim como Elias confiou ao ouvir o sussurro, assim como Maria confiou ao ouvir o chamado, assim como Jesus confiou ao entregar-se na cruz. Você pode entregar seus pensamentos agora, pode deixar o vento do Espírito varrer os cantos da sua mente, onde ainda residem medos, preocupações, pesos. Pode respirar fundo e soltar. Deus cuida de você, Ele vela pelo seu sono, Ele conhece cada batida do seu coração. E se você ouvir com atenção, talvez sinta, talvez o sussurro do vento não esteja apenas ao seu redor, mas dentro de você. Uma paz que vem sem aviso, uma calma que não depende das circunstâncias, uma certeza mansa que diz: você está seguro nos braços do Pai. Agora, lentamente, permita que essas palavras se acomodem em sua alma como um cobertor suave. Deixe que cada pensamento se acomode. Deixe que seu corpo repouse. Você chegou até aqui, já enfrentou muito, e agora é tempo de confiar, porque mesmo quando não vemos, Deus está agindo. Mesmo quando não entendemos, Ele está guiando. Mesmo quando tudo se cala, Ele ainda fala. E sua voz, meu querido, minha querida, é como um sussurro no vento. O vento não anuncia sua chegada, ele simplesmente vem, e quando passa, deixa marcas, uma folha que dança, uma chama que se curva, um ramo que balança suavemente. Assim também é o cuidado de Deus. Ele não chega com estrondo, mas se faz presente em cada detalhe. E se observarmos com os olhos do coração, veremos. Ele esteve ali o tempo todo. As Escrituras estão repletas de histórias nas quais a mão de Deus operou em silêncio. Histórias de cuidado que não dependiam de grandes milagres visíveis, mas de uma presença fiel que sustentava o invisível. Uma dessas histórias
está na jornada de Ruth. Ruth era estrangeira, uma viúva moabita, sem nome conhecido, sem riqueza, sem proteção. E mesmo assim, escolheu permanecer com Noemi, sua sagra israelita. Com coragem serena, ela declarou: "O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus." Foi uma entrega, um passo de confiança no desconhecido. E no silêncio do cotidiano, nas pequenas colheitas dos campos de Boaz, no aroma do pão sendo assado, no descanso ao pôr do sol, Deus cuidava de Ruth. A moabita se tornou parte da linhagem do Messias. Uma mulher comum, envolta por um amor eterno. A paz que Ruth encontrou não veio de uma vida fácil, mas de uma fé firme. E é essa fé que transforma noites frias em moradas seguras. Não há abandono na presença do Altíssimo. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está alinhando os caminhos. Você pode estar se perguntando neste momento: será que Deus se importa com minha história? Com minha dor silenciosa? Com meus dias de ansiedade? A resposta, embora suave, é clara como a luz da manhã. Sim, Ele se importa. O mesmo Deus que alimenta os corvos, que veste os lírios do campo com esplendor, que guia os pardais em voo, cuida de você com zelo ainda maior. Jesus disse: "Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, vós valeis mais do que muitos pardais." Essas palavras não foram ditas por acaso. Elas são bálsamo para as noites em que nos sentimos pequenos, esquecidos, sem direção. Cada suspiro que você dá é conhecido por Deus. Cada pensamento, cada lágrima, cada inquietação. E Ele está aqui, agora, neste exato instante em que você ouve. Não em forma de trovão, mas no compasso da sua respiração, no ritmo tranquilo do seu coração. Ele está presente como o vento que envolve sua pele sem que você o veja, como um abraço que vem da eternidade. O profeta Isaías escreveu: "Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti." A paz que Deus oferece é perfeita, não porque a vida será perfeita, mas porque a confiança nele é suficiente. Mesmo em tempos difíceis, mesmo quando não há respostas, essa paz permanece. E essa permanência é promessa. Voltemos nossos olhos agora para Jesus. Em outra noite calma, Ele estava com seus discípulos, pouco antes de ser entregue. Sabia que a cruz se aproximava, sabia que o sofrimento viria. Ainda assim disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Jesus não é frágil, não depende das circunstâncias. Ela nasce do amor incondicional do Pai, da certeza de que há um propósito eterno para cada alma. Quando Ele entrega essa paz, Ele não nos convida a fugir da realidade. Ele nos chama a caminhar sobre as águas, mesmo quando o mar está revolto. Pedro ouviu esse chamado e por alguns passos caminhou sobre as ondas. Seus olhos estavam fixos em Jesus. E enquanto confiava, o impossível se tornava possível. Mas quando olhou para o vento e o mar começou a afundar, clamou e imediatamente foi segurado. Essa é uma imagem poderosa da nossa caminhada. Enquanto olhamos para Cristo, somos sustentados. Mas quando o medo toma conta, afundamos. E ainda assim, Ele nos segura. Ele não nos deixa afundar sozinhos. O cuidado divino não se retira quando falhamos. Pelo contrário, é nas quedas que Ele nos mostra que sua graça é suficiente. O apóstolo Paulo, anos depois, escreveria aos Filipenses: "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz que excede todo entendimento é como o vento nas montanhas. Ela não pode ser explicada, só pode ser sentida. É a paz que repousa sobre a alma cansada. É o consolo que vem sem palavras.
É o silêncio que conforta mais do que 1000 discursos. Imagine agora, no cenário desta noite em que você repousa, um campo tranquilo, um rio corre lentamente. Ao longe, o céu está limpo. O vento sopra levemente entre as árvores. Em meio a esse cenário, há uma presença, não uma presença que se impõe, mas que acolhe. Deus está aí, esperando apenas que você descanse nele. Permita que essa imagem envolva seus pensamentos. Permita que a leveza desse vento espiritual entre pelas janelas do seu coração. Não há mais nada que você precise fazer agora. Apenas estar, apenas confiar. A paz não precisa ser buscada em lugares distantes. Ela está dentro de você, plantada pelo próprio Espírito de Deus. Basta silenciar, respirar e permitir que ela floresça. Você é amado profundamente, incondicionalmente, não pelo que faz, mas por quem é. Um filho, uma filha, um ser precioso aos olhos do Criador. Mesmo que você se sinta distante, Ele está perto. Mesmo que você ache que falhou, Ele permanece fiel. Mesmo que você tenha medo do amanhã. L.J. Esteló. Lembre-se do que Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez seu corpo esteja cansado, talvez sua mente esteja cheia, mas aqui, agora, você pode entregar tudo, soltar, permitir que o sussurro do Espírito te envolva como um cobertor quente na madrugada. Permita que ele embale seu coração. Você não precisa entender tudo, você só precisa confiar. O vento que moveu as velas dos barcos dos discípulos é o mesmo que move hoje sua alma na direção da paz. O mesmo Espírito que consolou os corações no Pentecostes está aqui, soprando palavras que não se ouvem com os ouvidos, mas com a fé. E se tudo estiver silencioso agora, não tema. É nesse silêncio que ele fala mais alto. É nesse silêncio que o amor se revela. Deixe que a paz permaneça. Deixe que ela te conduza ao descanso. Você está seguro. Você está envolto pelo cuidado divino. Vivemos dias marcados pelo ruído. Sons constantes invadem nossos ouvidos, menos notificações, compromissos, cobranças, incertezas. O relógio nos empurra, o mundo nos apressa, e a alma, sufocada, clama por um lugar de repouso. Mas mesmo em meio a esse barulho ininterrupto, há um vento que sopra em silêncio, convidando ao descanso. É a voz mansa de Deus que, como sempre, sussurra: venha, eu ainda estou aqui. É fácil se perder na pressa. A rotina se impõe com força, e mal percebemos que estamos atravessando os dias sem tocá-los de fato. Acordamos, cumprimos tarefas, sobrevivemos, mas viver mesmo, requer presença. E presença só é possível quando silenciamos o ruído exterior para escutar o que Deus fala no íntimo. A espiritualidade nos tempos modernos não se dá em mosteiros distantes, mas no trânsito, nas filas, nos corredores de supermercado, nas noites em que o sono demora. É nesses momentos que o Espírito Santo sussurra ao coração: você não está só. A mensagem do Evangelho não mudou. O mesmo Jesus que caminhava por entre as oliveiras, hoje caminha conosco pelas ruas de concreto. O mesmo que tocava os cansados e os curava nas estradas empoeiradas da Galileia, hoje toca nossos corações, enquanto olhamos para as telas em busca de consolo. Ele é o mesmo. E ainda falar. Mas você consegue ouvir? Em tempos de ansiedade, quando o futuro parece incerto, lembrar que Deus ainda sussurra nos convida a uma nova forma de viver. Uma vida com menos medo, menos cobrança, mais presença, mais confiança. A paz que excede o entendimento não é um sentimento mágico que aparece de repente, mas um estado que se constrói na intimidade com Deus. Ela nasce no hábito de pausar, de respirar. Em uma cultura que valoriza o fazer constante, escolher descansar em Deus é um ato de coragem espiritual. No Antigo Testamento, o sábado era sagrado, um dia de descanso completo, não apenas físico, mas existential. Um lembrete de que o mundo continua girando mesmo quando paramos, e de que Deus cuida de tudo
mesmo quando nossas mãos estão inativas. Esse princípio continua atual. A alma humana ainda precisa de sábado, precisa de espaços de silêncio, onde o vento do espírito possa ser sentido. Pense no seu dia a dia. Quantas vezes você se permite parar? Quantas vezes, ao invés de preencher os silêncios com música ou redes sociais, você os habita com oração, com respiração, com presença? O mundo moderno nos ensinou a fugir do silêncio, mas é justamente no silêncio que Deus age com mais profundidade. Não é preciso mudar de cidade, nem abandonar responsabilidades. A paz do Senhor se manifesta entre um compromisso e outro, entre uma reunião e um jantar, entre um cansaço e uma oração sussurrada. Basta abrir espaço. Ele não exige muito, só deseja ser convidado. A presença de Deus é discreta, como o vento. Ela não impõe, mas onde é recebida, transforma. E você pode experimentar isso agora, neste exato momento, mesmo com tudo que vive, mesmo com tudo que sente. A espiritualidade verdadeira não é construída sobre perfeições, mas sobre sinceridade. Deus não busca performances, Ele busca corações rendidos. Você não precisa ter todas as respostas, nem viver com tudo resolvido. O que Ele deseja é estar com você. E quando isso acontece, mesmo as tempestades se tornam cenários de paz. Talvez você tenha passado por momentos difíceis nos últimos dias. Talvez tenha sentido solidão, cansaço, medo. Talvez tenha se perguntado se Deus ainda se importa. E eu te digo, sim, Ele se importa. Ele te vê na correria. Ele te escuta quando ninguém escuta. Ele conhece cada peso do seu peito e cada lágrima que você segura para não demonstrar. E é por isso que Ele se aproxima. Calm, mansidão, como um vento noturno que traz frescor à alma quente de ansiedade. No meio da modernidade, Deus ainda fala, por meio da simplicidade. Na xícara de café, quentinha que conforta. No olhar de alguém que se importa. Na música que toca em uma hora inesperada. No pôr do sol visto pela janela, enquanto você retorna para casa. No abraço de um filho. No silêncio de um quarto escuro. Cada detalhe pode ser um canal de paz quando nossos olhos estão abertos à presença divina. E a oração continua sendo nossa maior ferramenta. Não precisa ser longa, nem bonita. Precisa ser real. Dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Dizer, me ajuda a confiar. Dizer, estou cansado, mas ainda creio. Essas palavras simples abrem portais de comunhão. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele o acolhe e o envolve com sua paz. Talvez você, ouvindo tudo isso, se sinta distante. Talvez diga a si mesmo que já tentou orar e não conseguiu, que já buscou respostas e só encontrou silêncio. Mas o silêncio de Deus nem sempre é ausência. Às vezes é cuidado. Às vezes é Ele nos ensinando a escutar de outro jeito, a confiar além da lógica, a perceber que mesmo sem respostas claras, há amor suficiente para nos sustentar. E esse amor, Alan, não muda. Hoje, amanhã, daqui a 10 anos, em qualquer lugar, o amor de Deus é o mesmo. Ele permanece, Ele sustenta, Ele cura, e se você permitir, Ele pode curar agora mesmo. Pode tocar sua mente, sua memória, seus medos. Pode trazer alívio, pode renovar sua força. Você não precisa carregar tudo sozinho. Essa não foi a intenção do Pai. Ele te criou para caminhar com Ele. E mesmo que você tenha se afastado, mesmo que tenha se perdido em caminhos duros, Ele continua no mesmo lugar, de braços abertos. O Espírito ainda sopra sobre a terra, ainda consola, ainda conduz. A paz de Deus não é apenas para os santos, é para os cansados, para os quebrados, para os que choram à noite, para os que sorriem por fora, mas gritam por dentro. Ela é para você. Aplique essa verdade ao seu cotidiano. Comece o dia com um momento de entrega. Separe 2 minutos para orar no intervalo do trabalho. Observe a natureza. Agradeça por detalhes pequenos. Deixe que Deus te encontre nas brechas. Você vai perceber que mesmo no mundo acelerado, é possível caminhar com calma,
Mesmo em meio ao caos, é possível viver em paz. Mesmo com feridas abertas, é possível confiar no toque do médico dos médicos. E assim como os heróis bíblicos do passado, você também pode trilhar seu caminho de fé com passos humanos, frágeis, às vezes, mas guiado por uma presença eterna. O vento de Deus não passou, ele sopra. Hoje, aqui. E se você fechar os olhos e abrir seu coração, talvez consiga sentir, agora que a noite avança e o silêncio envolve cada parte do ambiente, permita-se estar aqui. Só aqui. O mundo pode esperar. As tarefas, os compromissos, os medos, todos podem repousar por um instante. Respire devagar. Sinta o ar entrando e saindo. Sinta o toque leve do momento presente. Deus está aqui. Ele sempre esteve. Feche os olhos, se ainda não o fez. Permita que suas pálpebras descansem, como portas que se fecham para o mundo exterior e se abrem para o sagrado que habita em você. Respire mais uma vez, lentamente, e perceba como, mesmo sem esforço, a vida continua fluindo. Esse é o cuidado divino, silencioso, constante, fiel. Visualize agora um campo tranquilo. Não há pressa. A grama é verde, macia, e o vento dança entre as folhas de uma grande árvore. O céu é tingido com tons de azul profundo e ouro suave, como se fosse um quadro pintado pelas mãos do Criador. E nesse campo, você se encontra livre, leve, seguro. Deus está ali também. Não em forma de trovão ou grandeza imponente, mas em paz. Ele se aproxima como uma brisa fresca, como um pai que se senta ao lado do filho. Ele não precisa dizer nada. Sua presença basta. Você sente. É calor no peito. É alívio nos ombros. É a certeza mansa de que tudo está sob controle. Enquanto repousa nesse campo imaginado, permita-se soltar o que ainda pesa. Entregue agora, com suavidade, as preocupações do amanhã, as memórias difíceis do passado, as expectativas que te cobram mais do que você pode dar. Simplesmente entregue, como se cada pensamento fosse uma folha ao vento, sendo levada para longe. Deus sabe exatamente o que fazer com tudo aquilo que você não consegue resolver. Respire novamente e repita em silêncio: Senhor, eu confio em Ti. Mais uma vez: Senhor, eu confio em Ti. E agora diga, mesmo sem entender: eu descanso em Ti. Essas palavras sussurradas apenas no coração são poderosas. Elas atravessam o céu, tocam o trono de Deus e retornam como paz sobre sua alma. Agora, deixe que seu corpo relaxe, dos pés à cabeça. Permita que cada parte desacelere. Imagine uma luz suave, como o brilho de uma vela, envolvendo seus pés, subindo lentamente até suas pernas, seu abdômen, seu peito, seus ombros. Essa luz não queima. Ela aquece com delicadeza. É o cuidado de Deus se materializando em forma de ternura. Chegando ao rosto, essa luz envolve seus olhos, sua testa, sua mente. E com ela vem a tranquilidade. Os pensamentos desaceleram. As imagens internas se apagam aos poucos. O que resta é paz. Imagine agora Jesus se aproximando de você nesse campo. Seus olhos transmitem amor. Sua voz é calma. Ele estende a mão e você a segura sem medo. Não há mais dúvidas, só presença. Ele te olha com ternura e diz: eu estou contigo todos os dias, até o fim. Essas palavras se fixam em seu coração como uma âncora em mar calmo. Ele não vai te deixar. Ele conhece cada parte do que você vive, cada dor escondida, cada pedido silencioso. E Ele permanece, porque seu amor não depende de desempenho. Ele ama porque você é dele. Agora, permita que essa presença guie você em uma oração de entrega. Repita mentalmente, ou apenas escute com o coração: Senhor Deus, neste momento de silêncio, venho a Ti com tudo o que sou. Entrego minhas preocupações, meus medos, minhas falhas. Entrego também meus sonhos, meus desejos, meu descanso. Sei que Tu estás aqui mesmo quando não ouço Tua voz claramente. Sei que me amas, mesmo quando meu coração está confuso. Hoje,
Descanso em ti. Peço que cuides do meu sono, do meu corpo, da minha mente. Que o teu espírito me envolva com paz profunda, que nenhum mal se aproxime de mim. E que, ao acordar, eu sinta a tua presença renovando meu ser. Obrigado por estar comigo, por não me abandonar, por ser refúgio constante. Eu te amo, Senhor, e confio que mesmo dormindo, estou sob tua guarda. Em nome de Jesus, amém. Agora permaneça nesse estado. Não há necessidade de pensar no tempo, não há necessidade de se esforçar. O Espírito Santo continua aqui, como o vento que sopra suavemente pelas janelas da alma. Ele continua sussurrando palavras que só podem ser compreendidas por um coração em descanso. Você é amado, você está seguro, você pertence a mim. E mesmo que o mundo lá fora continue seu ritmo, aqui dentro tudo se aquieta, porque Deus é tua fortaleza. Ele é teu descanso, Ele é teu abrigo na noite. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você está neste esconderijo agora. Não é um lugar físico, é um estado espiritual, um abrigo que não pode ser invadido, um refúgio que não se desfaz, e é nele que você dormirá. Antes que o sono te alcance por completo, leve consigo esta verdade: nada pode separar você do amor de Deus, nem o presente, nem o futuro, nem o ruído, nem o silêncio, nem as dúvidas, nem as coisas. Você pertence a um Pai que te conhece profundamente, que te envolve com graça e que permanecerá com você até o último sopro da noite. Permita-se descansar. Não há mais nada que você precise fazer. Deus está aqui. Ele vela por você. Ele guarda seus sonhos. E no tempo certo, renovará tudo. Boa noite, alma querida. Durma em paz. Você está sob a sombra do Altíssimo. Se esta mensagem te trouxe paz, fortaleceu sua fé ou ajudou seu sono, considere apoiar nosso canal, se inscrever e comentar qual passagem tocou seu coração ou qual história você deseja ouvir da próxima vez. Agora feche os olhos e descanse sob a proteção do Altíssimo.